A gente já começa no meio de uma treta daquelas. Um homem encara uma mulher com uma intensidade que dá até arrepio. A voz dele é séria, quase uma ordem. Tudo o que você precisa dizer é que essa criança é minha. Ele aperta a própria camisa, o peito subindo e descendo, a emoção à flor da pele. Diga que Ena é minha filha. Que ela é nossa filha. A mulher fica paralisada, completamente em choque. O mundo dela parece que acabou de parar de girar. Ela levanta a mão devagar e toca o rosto dele, que está todo contorcido de angústia. O pensamento dela é um grito silencioso. Quem aguentou tudo até agora fui eu. Mas por que é você que está com essa cara? O que deixou esse homem tão desesperado? Ele a encara, os olhos suplicando. Diga, ele insiste, a voz quase um sussurro. Diga, por favor. O por favor sai quebrado, e isso é o que a destrói. Ela sente a mão tremer, os olhos enchendo de lágrimas. Ela respira fundo. Eu preciso dizer, pelo bem dele. Ela pensa, tomando a decisão. E então as palavras saem, firmes. É isso mesmo. Ela é sua filha. O olhar dele se fixa nela, o coração dele batendo forte. Ela completa, a voz vacilando um pouco. Nossa filha. E então, a gente volta no tempo. 7 anos antes. Uma mão segura um teste de gravidez. 2 risquinhos. Positivo. O pensamento dela é pura negação. Isso não pode estar certo, pode? Essa é Lee Jang-oh, 22 anos, estudante universitária. E ela está em pânico. Na mesa dela não tem um, mas vários testes de gravidez, todos positivos. A cabeça dela está a 1000. Isso só pode ser um defeito de fábrica. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Eu bebi ontem à noite. Ela joga a cabeça para trás desesperada. Mas aí a ficha cai. Não, pera. O problema agora é a bebida? Ela respira fundo, tentando se acalmar. Calma, eu preciso manter a calma. Mas como manter a calma quando as memórias começam a pipocar? Imagens quentes dela com um cara lindo de morrer. O cérebro dela entra em curto-circuito. Onde foi que deu ruim? Não é possível que o Opa faria uma coisa dessas. Ela cobre o rosto, completamente perdida. Então, o que diabos é isso? Ela se encolhe, a cabeça cheia de dúvidas. O que eu digo para ele? Se eu pedir para ele ir no hospital comigo, ele vai? E se ele ficar bravo? Mas aí a raiva toma conta do medo. Ela bate na mesa, espalhando os testes. Não, por que ele ficaria bravo comigo? O erro foi dele. Jeon Ji-hyun, a culpa é sua. Ela se joga na cadeira, soltando um grito de pura frustração. No meio do surto, o celular dela vibra. Uma mensagem na tela. É ele. Ela lê e o pânico volta com tudo. Que horas são? O encontro! Em 1 segundo, ela junta todos os testes de gravidez e joga dentro de uma caixa, escondendo a prova do crime. Corta para ela na rua, andando apressada, procurando por alguém. E então ela o vê. Parado, mexendo no celular, com um ar de modelo de revista. Lindo, impecável. Ela abre um sorriso e grita: Opa! Esse é Jeon Ji-hyun, 26 anos, também universitário, o namorado dela. Ele ajeita o casaco dela com carinho. Por que você saiu assim? Ele pergunta, preocupado com o frio. Eles estão namorando há 6 meses. A mente dela viaja. Eles se conheceram há 8 meses, na Austrália. Ela estava lá num intercâmbio sem um tostão, chorando na frente de um supermercado coreano depois de 2 dias sem comer. E ele apareceu, um anjo que emprestou dinheiro para ela sem nem pensar 2 vezes. Desde o começo ele era um cara legal, doce, confiável, o tipo de homem que sempre a fazia se sentir segura. E até hoje ele continua perfeito. Mas,
Enquanto ele ajeita a gola da blusa dela, a dúvida a consome. Será que a gente se preveniu direito? Toda aquela paixão foi segura? Ele sorri, completamente alheio ao caos na cabeça dela. Ficou ótimo em você, e segura a mão dela. Vamos comer? Ele sugere. O estômago dela revira. Não, ela responde, rápido demais. Ele para, confuso. Você não vai comer? Comida? A fama dela de boa de garfo era conhecida. Sim, ela mente. Eu tô passando mal. Ele a encara e por um segundo o mundo para. O coração dela dispara. Ele leva a mão ao rosto dela, a preocupação estampada nos olhos. Vamos, eu te levo para casa. Na porta do apartamento dela, ele a empurra gentilmente para dentro. Entra logo. Ela tenta mandá-lo embora. Não, você parece cansado, vai para casa descansar. Ele insiste. Entra comigo. Ela entra em pânico. Não, eu não tô nem um pouco cansada, eu tô ótima, ela diz, empurrando o peito dele, enquanto pensa. Não vá embora, a gente precisa conversar. Ele suspira. Eu tenho que ir para casa, tenho trabalho para fazer. Ele se vira para ir embora e ela quase respira aliviada. Mas do nada... E aí, Lee Jong-go? Um outro cara aparece, super animado. É um veterano da faculdade dela. Ei, seu vizinho aqui não ouve falar de você há quase um mês? Tava muito ocupada? Ele diz, todo saidinho, tocando no cabelo dela. Ji-han, que tava de costas, se vira. O olhar dele congela. Do ponto de vista do veterano, ele só vê um cara bonito. Mas a gente vê a fúria silenciosa nos olhos de Ji-han. O veterano se despede, sem noção de nada. Bom, tenham um bom encontro. A gente se vê. Ela se despede, sem graça. Sim, tchau. E tenta explicar para o Ji-hong. Ah, ele é um veterano do meu curso, mora aqui perto. Ele, que um minuto atrás estava indo embora, agora a encara e diz com a voz baixa. Vamos subir. Ela fica confusa. Hã? Ele não diz mais nada. Apenas a segue escada acima. Ué? Ele mudou de ideia do nada, ela pensa. Mas tudo bem, na verdade até que foi bom. Vou contar tudo para ele de uma vez. Ela abre a porta do apartamento. Mas o que eu digo? E se tiver algum mal-entendido estranho? Antes que ela possa formular uma frase, ele a agarra por trás, num abraço apertado que a deixa sem ar. A porta se fecha com um clique. Ele enterra o rosto no cabelo dela e sussurra. Minha Lee Jong-go é tão linda. Eu fico preocupado. Ela fica arrepiada, sem entender. Preocupado? Ele a interrompe. Não se preocupe. Você é mais bonita. Do que ela tá falando? Ele nem a deixou falar. Ele a vira de frente e a beija. Você tá fria, ele diz, entre os beijos. Deixa eu te aquecer? O beijo se aprofunda e ela mal consegue pensar. Ela tenta se afastar, a mão espalmada no peito dele. Não, espera. Ela precisa falar. Ela precisa contar a verdade. Ela consegue um pouco de espaço, os dois se encarando. Ela toma fôlego. Eu tenho uma coisa para te dizer. Ela respira fundo, as mãos unidas com as dele, e o encara com uma seriedade de quem vai mudar o mundo. A voz dela sai quase como um sussurro. Eu tenho algo a dizer. Ele a olha com uma calma que desconcerta e diz: Você tem algo a dizer. Pode falar. A coitada mal consegue respirar. Ela olha para baixo, as mãos dela apertando as dele com força. O coração deve estar a mil. Ela hesita. Eu tô com fome. O cérebro dele dá um bug. Uma interrogação gigante aparece na cabeça dele. E então a ficha cai. Ele solta um sorrisinho aliviado e achando graça. Eu tava me perguntando por que você pulou o almoço. Ele a puxa para mais perto. Tudo bem, vamos comer. Na cozinha, a conversa flui fácil. O que a gente faz? Só temos quinchí em casa. Ele nem pensa duas vezes. Que tal panquecas de quinchí? Os olhos dela brilham. Sim! Com um ar de mestre Cuca, ele anuncia. Hoje, o chefe serei eu.
E que chefe, meus amigos! Ele joga a panqueca pro alto com uma habilidade que, uau! Ela pousa perfeitamente na frigideira. Sentada à mesa, ela o admira, pensando: ainda é incrível de ver, mesmo depois de tanto tempo. Ele apenas sorri, todo orgulhoso. A panqueca douradinha é servida. Vamos comer rápido. Ela responde toda feliz: sim, vou aproveitar. Ela come com gosto, mas logo oferece a ele também. Opa, come um pouco. Como eu posso comer tudo isso sozinha? Minutos depois, o prato tá limpo. Missão cumprida. Com a barriga cheia, ela suspira, satisfeita. Tá delicioso, como sempre. Ele se aproxima, tocando a testa dela com carinho. Como você tá se sentindo agora? Ela desvia o olhar. Ah, eu tô bem. Estive bem desde o início. Ele insiste, gentil. Não esconda se estiver sentindo dor. Ela finalmente cede um pouco. Ok, vamos conversar sobre isso quando tivermos certeza. O Opa vai entender qualquer coisa. Mas, de repente, ele muda de assunto. Eu preciso ir agora. Ela fica surpresa. Já vai? Ele assente, já pegando os pratos. Sim, tenho algo para fazer. Eu lavo a louça. Ele se afasta, indo para a cozinha e a deixando sozinha com seus pensamentos. Enquanto guarda as sobras na geladeira, a mente dele parece distante. Um flashback nos atinge. Ela está entregando o casaco dele, agradecendo. Ele pega o casaco e pergunta: o que é isso? Na mão dela, um teste de gravidez positivo. O queixo dela cai. O teste escorrega dos dedos dela e cai em câmera lenta, mas ele é mais rápido. Ele o pega no ar. Num movimento rápido, ele a puxa pela cintura, pressionando-a contra a parede. O clima mudou de 0 a 100. Ele olha para o teste e para uma caixa com outros itens. A voz dele é séria. O que é tudo isso? Ela não consegue encará-lo, o rosto virado para o lado, a vergonha e o medo estampados ali. Ele solta o ar devagar. A tensão se desfaz um pouco. Ele toca o ombro dela com delicadeza. Está tudo bem. Ele a puxa para um abraço apertado, protetor. Não se preocupe, apenas descanse por enquanto. Ele a conforta, a voz baixa. Está tudo bem. Está tudo bem. A gente conversa sobre isso depois, ok? Ele pega o casaco e coloca sobre os ombros dela. Não saia. E com um último aviso, eu te ligo. Ele vai embora. A porta se fecha e ela fica ali, parada no meio do corredor, completamente sozinha. Mais tarde à noite, ela está deitada na cama quando o celular vibra. É ele. Com o rosto cansado, ela atende. Alô? A voz dele soa preocupada do outro lado. Desculpe, você estava dormindo? Ela nega. Ele pergunta casualmente. Você colocou tangerinas no meu bolso? Ela confirma. Sim, para você comer no caminho. Ele agradece, e então ele a chama pelo nome. John O. A voz dele fica séria. Vamos ao hospital juntos. Ela fica sem reação. Hã? Ele continua, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Precisamos pegar o livro de registro de maternidade, não precisamos? Os olhos dela se enchem de lágrimas. Ela está segurando uma pequena caixa vermelha, tremendo. Ela começa a chorar no telefone. Eu pensei que você talvez não quisesse. Ele a interrompe, a voz firme e gentil. Por que eu não iria querer? Eu só sinto muito. Ele faz o convite. Você tem tempo amanhã? Vamos nos encontrar e conversar. Nós vamos ao hospital juntos também. A felicidade é tanta que ela se joga para trás na cama, rindo entre as lágrimas. Ok. Ele a chama de novo. Jong-go? Sim? Ele pensa, mas não diz. Eu te amo. Eu ia dizer, mas me segurei. Não, amanhã. Sentado sozinho em seu apartamento, ele está decidido. Tem que ser amanhã. Um anel de noivado brilha em uma caixinha. Seus pensamentos correm soltos. Pode ser repentino, mas eu preciso fazer um pedido de casamento incrível. Ele reflete. Nunca houve uma vez em que não usamos contraceptivos, mas houve um momento em que eu suspeitei. Um flashback rápido. Foi um erro, uma falha,
mas agora que aconteceu, eu quero me casar o mais rápido possível. As imagens de Django preenchem sua mente. Django, eu não vou arruinar o seu sonho. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu te amo. A decisão está tomada. No dia seguinte, ele está na academia quando o celular apita. É uma mensagem dela, confirmando o encontro. Ele sorri ao ler. Tão fofa! Ele balança a cabeça rindo de si mesmo. Nossa, devo estar perdendo o juízo. Ele se arruma, escolhendo a melhor roupa, o plano se formando em sua cabeça. Preciso passar na floricultura, então devo sair às 2. De repente, o telefone toca. É a mãe dele. A mãe reclama que ele mal apareceu da última vez. Ele se desculpa, dizendo que tinha algo importante. Ela o convida para jantar e conta uma fofoca estranha. Jogaram ovos no carro do irmão dele. Você deveria ter cuidado também, ela avisa. Não se preocupe, ele diz. Vou passar aí em breve. E então ele solta a isca. Eu tenho uma amiga para te apresentar. A curiosidade da mãe é instantânea. O quê? Quem? Ele corta a conversa com um sorriso. Eu te ligo mais tarde. Descanse bem. Ele desliga o telefone, um sorriso confiante no rosto. Termina de se arrumar, pega a caixinha vermelha do anel e sai. Em sua mente, só há espaço para o futuro. Django, quão linda será uma criança que se parece com você? Ele se imagina com ela e um bebê, ensinando a criança a andar de bicicleta, segurando sua mão, protegendo-a. Eu vou olhar nos seus olhos e dizer, eu te amo. Ele chega ao estacionamento. Será que tô atrasado? De repente, o som de pneus cantando. Um carro vira a esquina em alta velocidade. Os faróis o seguindo. Ah! Um baque surdo e violento. A visão dele escurece. Tudo se torna um borrão. Sua mão, ensanguentada, cai no chão de concreto. Ele está caído. Uma poça de sangue se formando sob sua cabeça. Seu pensamento é um grito silencioso. Não! Isso não pode estar acontecendo. Passos se aproximam. Uma figura sombria, um homem de boné, para sobre ele. A voz do estranho é fria. Você já ouviu esse nome antes? Com o último pingo de força, ele sussurra. O quê? O homem o encara por um segundo, se vira e simplesmente vai embora. Não! Me ajude! A escuridão o engole. O carro acelera e desaparece na noite. A caixinha com o anel de noivado esquecida no chão. Sua consciência se esvai, e seu último pensamento é para ela. Django. Em sua mente, fragmentos de uma vida que não acontecerá. Não, eu tenho que ir para John-O. E se você chorar muito? A imagem deles com o bebê. Eu queria cuidar de você. Eu queria viver feliz por muito tempo. Uma pergunta dela ecoa em sua memória. Você vai desistir de ter um filho por minha causa? Ele vê a imagem dela, de costas, se afastando. Sim, vai ser difícil criar uma criança sozinha. Seu corpo está frio no chão do estacionamento. E seu último, devastador arrependimento, eu te amo, Django. Por que eu hesitei em dizer essas palavras? Num corredor de hospital gelado, uma mulher repete um nome como um mantra. Ji-hyun. Ji-hyun. Ela está sentada, completamente arrasada, quando uma assistente a chama. Senhora? Como o Ji-hyun está? De repente, um homem se aproxima. Com licença, sou da delegacia de Yonsan. Ele se vira para a mãe do Ji-hyun. A senhora é a mãe de Jeon Ji-hyun? O detetive explica a situação. As câmeras de segurança do prédio deram algum erro e não gravaram nada. O coração da mãe afunda. Mas, felizmente, a câmera de um carro que estava passando pegou tudo. Eles conseguiram a placa do culpado e até parte da cena do atropelamento. A identidade do suspeito foi confirmada. Com um pingo de esperança, a mãe dele agarra a mão do policial. Pegue ele,
Por favor, pegue ele. Enquanto o detetive diz o nome do suspeito, Kim Jin-gu, uma voz surge atrás deles. Você é o detetive? Uma garota aparece do nada. Com a mão no peito, ela solta a bomba. Eu sou uma testemunha do atropelamento. Todo mundo fica em choque. Ela se apresenta, diz que se mudou para o prédio hoje mesmo e que desceu na garagem bem na hora que tudo aconteceu. Ela se senta ao lado da mãe do Ji-hong, que a encara, confusa. Mãe, sou eu, An-bi. Ah, é a irmã mais nova do Chae-eun-yop, um amigo do Ji-hong. Ela explica que voltou dos Estados Unidos e se transferiu para a faculdade dele. A mãe do Ji-hong desaba. Ela agarra Yeon-bi e começa a chorar. Yeon-bi, o que eu faço? A garota a abraça, tentando acalmar. Mãe, não se preocupe, a cirurgia do Opa vai dar certo. Com uma calma impressionante, An-bi manda a mãe para casa descansar. Eu vou para a delegacia e depois volto para ficar de olho nele. Eu te ligo assim que a cirurgia acabar. Corta para a delegacia. Eun-bi tá dando seu depoimento. Era um homem, vestia roupas pretas e um chapéu preto. Tinha mais ou menos 1,80 m. A voz era um pouco rouca. E bem na hora que ela termina de falar, um policial anuncia: Kim Jin-gu está aqui. A porta se abre e eles trazem um cara algemado. Yeon-bi se levanta na mesma hora. O coração dela dispara. É ele. Ela aponta, a voz tremendo de raiva. É ele. É esse homem. O suspeito se faz de sonso. Do que você está falando? Por que está fazendo isso comigo? Mas a Yeon-bi não recua. Ela o encara. Com certeza, a voz é exatamente igual à dele. O cara ainda tenta se defender. Você me conhece, por acaso? Mas já era. O silêncio dele entrega tudo. De volta ao hospital, o detetive dá a notícia para a mãe do Ji-hong. Graças ao depoimento da Chae-eun-bi, o criminoso foi preso imediatamente. Ele entrega um saco plástico com os pertences do filho dela. Espero que seu filho se recupere bem. Ela olha para o quarto onde Ji-han está deitado, inconsciente, ligado a aparelhos. A dor no rosto dela é palpável. Sozinha na sala de espera, ela pega o celular do filho. E o que ela vê na tela congela o sangue dela. Uma série de mensagens desesperadas de uma tal de Jeongo. Onde você está? Opa, a gente ia se encontrar às 3. O que aconteceu? Não consigo falar com você. Me liga quando vir essa mensagem. O que está acontecendo? Tá tudo bem? Me responde. E as mensagens continuam, cada vez mais preocupadas. Opa, por favor, me responde, estou tão preocupada. E então, a última mensagem. A resposta, enviada do celular dele, 3 dias depois do sumiço. Uma única frase, fria como gelo. Não me procure mais. A mãe dele aperta o celular com força. Um flashback a atinge. Não, o Opa não é o tipo de pessoa que faria isso, ela pensa. Tem alguma coisa muito estranha. A gente volta no tempo. A mãe dele, em casa, mostra uma foto para alguém. Tem uma amiga para te apresentar, Lee Ji-on-ho. Ela não é de uma família comum, é filha de mãe solteira. O homem na foto é Ji-hong. Ela estava tentando arrumar um encontro para ele com essa garota. No dia seguinte, ela vai até o apartamento do filho. Opa, sou eu. Você tá aí? Ela bate, mas ninguém responde. Ela tenta a maçaneta e a porta se abre. E lá dentro, de pé, chocada, está a garota da foto, Jungle. A mãe a encara de cima a baixo. Essa é a casa do Jong Ji-hong, não é? A garota, nervosa, só consegue concordar. Você é Lee Jong-ho? Sim. Com um sorriso que não chega aos olhos, a mãe a convida para entrar, mas o pensamento dela é puro veneno. Ela tirou os sapatos rapidinho. Parece que foi criada sem pai mesmo. Jeon, educada, cumprimenta. Olá, prazer em conhecê-la. Mas a mãe corta ela na hora. Não é ilegal ficar tentando abrir a porta da casa dos outros? Jeon tenta se explicar. O Opa Ji-hong me deu a senha dele há um tempo. A mãe dá o golpe final. A senha mudou.
Se você tenta uma vez e não funciona, não deveria simplesmente desistir? A expressão de Ji-yong muda. A preocupação toma conta. Desculpe, a propósito, aconteceu alguma coisa com o Opa? Estou preocupada. O rosto da mãe se contorce numa máscara de ódio. Ela se aproxima, ameaçadora. O quanto você atormentou o Ji-hong. A voz dela é um sussurro letal. Fico imaginando o quão farto ele estava de você para ter me mandado no lugar dele. Ela se vira de costas. Se entendeu, não volte mais aqui. Jaon, desesperada, agarra o braço dela. Mãe, espere um minuto. Por favor, me deixe falar com o Ji-han só uma vez. A mãe se vira com violência e dá um tapa na mão dela. Quem você está chamando de mãe? Por sua causa, o meu filho... Ela respira fundo, controlando a fúria. Por favor, vá embora enquanto eu estou sendo legal. A ameaça paira no ar. Com os olhos cheios de desprezo, ela sentencia. Não incomode mais o Ji-han. De volta ao presente. 15 dias se passaram. A cirurgia correu bem, mas Ji-han não acorda. Sua mãe segura sua mão, o rosto marcado pela culpa. Eu nunca fui uma boa mãe para você. Yeon-bi chega, trazendo um pouco de luz. Mãe! Ela se senta ao lado da mulher mais velha, preocupada. A senhora está cansada? Se continuar assim, vai acabar desmaiando. Ela sugere chamar um médico para dar uma injeção de nutrientes, mas a mãe recusa. Yeon-bi sorri, tentando animá-la. Eu acho que o Opa vai acordar hoje, e ele vai querer ver a mãe dele primeiro, então a senhora tem que mostrar um rosto feliz. A mãe olha para Yeon-bi com carinho. Ela pensa em como a garota é bem educada, filha de um juiz. O Ji-hong precisa conhecer alguém como ela murmura, enquanto Yeon-bi se despede. Yeon-bi entra no quarto de Ji-hong, sozinha. Ela se aproxima da cama, o olhar derretido. Como ele pode ser tão lindo? Ela suspira. Ela se inclina sobre ele, um sorriso travesso nos lábios. Devo tentar dar um beijo nele? Ele nunca vai saber mesmo. Ela está a centímetros do rosto dele quando uma voz corta o silêncio. Ah, meu Deus! Yeon-bi pula para trás, o coração na boca, como se tivesse sido pega no flagra. Um rapaz entra no quarto. Você me assustou, Park Sang-gil! Ele a encara, confuso. O que você estava fazendo para se assustar tanto? Park Sang-gil, colega do Ji-hong desde o colégio, faculdade e até no exército. Um cara que o irmão da Ambi odeia. E ela também. Ela tenta disfarçar. O que você está fazendo aqui? Ele responde, óbvio. Vim ver meu amigo. Mas tem uma coisa meio estranha. Ele a encara. Sério. O acidente do Ji-hong foi às 13h10. A denúncia foi recebida às 13h30, certo? A pessoa que ligou foi um homem, e você foi a testemunha do acidente. A pergunta vem como um tiro. Por que você não ligou na mesma hora? Yeon-bi gagueja. Meu celular estava sem bateria. Eu liguei assim que ele ligou de novo. Mas Sang-gil não compra a história. Se está sem bateria, você corre para a portaria e avisa. Ele está prestes a encurralá-la quando um som vem da cama. Um suspiro. Ji-hong está se mexendo. Eles correm para o lado dele. Opa! Jang Ji-han! Os olhos de Ji-han se abrem lentamente. Sang-gil se inclina, a voz cheia de esperança. Ji-han, você consegue me ver? Você sabe quem eu sou? Ji-hong o encara, a expressão completamente vazia. Quem? O mundo de Sang-gil desmorona. Você não me conhece? Ele entra em pânico. Park Sang-gil, nós éramos colegas de classe do colégio até a faculdade. Eu fui seu sênior no exército, nós éramos próximos. Ji-hong apenas olha para ele confuso. Exército? Ele pisca, a mente uma tela em branco. Eu estive no exército? A gente já começa no hospital.
com o Jeon-ji-hon acordando, todo confuso e com a cabeça enfaixada. A primeira coisa que ele pergunta é: eu estava no exército? E do nada, uma voz grita o nome dele. Ji-hon! É a mãe dele, correndo, desesperada pelo corredor. Ela chega no quarto, aliviada, segurando o rosto dele. Ji-hon, você tá bem? Consegue falar? Eu fiquei tão preocupada. Mas quando ela o abraça, ele sente uma pontada de dor na cabeça. A situação é tensa. E aí vem a bomba do médico. Parece que ele perdeu a memória dos últimos 3 anos. Tipo assim, o tempo para ele simplesmente parou. A recomendação é clara: nada de estresse. Do lado de fora do consultório, a mãe dele está processando tudo quando a tia Embi aparece. E a primeira coisa que a mãe diz é a notícia trágica. Disseram que as memórias dele dos últimos 3 anos desapareceram. O queixo da Ambi cai. Ela se aproxima com os olhos cheios de pânico. Então, ele perdeu todas as memórias sobre mim? A mãe dele hesita, sem saber o que responder. Mas aí, minha gente, a Eunbi muda da água para o vinho. Com um sorrisinho suspeito, ela começa a plantar a sementinha da fofoca. O Ji-hon Opa me achava uma gracinha. Ele até me chamou para sair quando eu voltei para a Coreia. Mas eu também não me lembro disso direito. Sei. Ela pega nas mãos da mãe dele, toda animada. Tá tudo bem, a gente pode começar de novo. E a mãe, coitada, parece que engole a história todinha. Claro, com certeza. De volta ao quarto, a mãe vai testar as águas. Você acordou? Como está se sentindo? Ele responde que não está tão mal. Então ela solta: você viu a Eunbi? Enquanto você estava inconsciente, ela veio te visitar todos os dias. Ele para pensar. A irmã mais nova do Eunhep? Ele lembra dela sim, mas da versão de 3 anos atrás. A mãe, toda esperta, já começa a empurrar a narrativa da Eunbi. Parece que você achava a Eunbi muito fofa. Ouvi dizer que você queria sair com ela quando ela voltasse para a Coreia. Mas o Ji-hon corta o barata dela na hora. Sério, que estranho. A irmã do Enyop não faz meu tipo. Cheque mate. A cara da mãe dele é impagável. Ela tenta disfarçar, falando que deve ter sido só um elogio educado, mas insiste que a Eunbi é bonita e gentil. No meio da conversa, ele sente outra dor de cabeça forte. O que foi? Sua cabeça doeu de novo? Ele diz que está bem, mas com um sentimento estranho. Sinto que esqueci algo importante. Enquanto esse drama se desenrola no hospital, a gente corta para nossa protagonista, a Jang-go. Ela está parada em frente a uma clínica de ginecologia, vendo um casal feliz sair de lá. A tristeza bate forte. Ela se vira e sai correndo, cobrindo a boca. Em casa, deitada na cama, o telefone dela toca. Na tela, opa, com um coração. É ele! O choque é total. Ela atende, a mão tremendo, e ouve a voz dele. Lee Jeong-yo? O coração dela dispara. É a voz dele. Com a voz embargada, ela desabafa. Opa, por que você não me ligou? O que está acontecendo? Eu fiquei tão preocupada. A resposta dele é um balde de água fria. Não se preocupe, eu estou bem. Onde você está? Ela pergunta. E a resposta dele congela a alma. Tô indo para aí agora. Pensei que minha mãe te encontraria no meu lugar. Isso não encerra tudo? Jeon fica paralisada. Isso não deixa bem clara a minha intenção? O tom de voz dele fica ainda mais cruel. É um fardo muito grande. Por favor, não entre mais em contato comigo. Você não quer ser um obstáculo na vida de outra pessoa, quer? Cada palavra é uma facada. É melhor você estar preparada se me contatar de novo. Preparada? Ela sussurra, em pânico. Ele suspira como se estivesse entediado. Pensei que você entenderia e desligaria. Adeus. E a chamada termina. Ela fica ali, sentada na cama, tremendo. Isso não faz sentido. Não pode ser possível. Ela tenta ligar de volta, mas a chamada não completa. O telefone foi desligado.
Ela tá sozinha, na escuridão, completamente destruída. O tempo passa e vemos flashes da vida dela. É como um diário não enviado para ele. Opa, nossa filha comemorou o primeiro aniversário. Vemos ela, linda, segurando um bebê. Ela começou a me chamar de mamãe, e às vezes ela me chama de papai. As estações mudam, a menina cresce. Jihan, nossa filha já consegue correr por aí. Ela começou a ir para a creche, é muito curiosa e come bem. Ela gosta de tocar meu rosto e, às vezes, ela canta também. A neve cai. A menina, agora maior, anda de mãos dadas com a mãe. Jang Ji-hong. A hiena vai começar o ensino fundamental no ano que vem. Ela é linda, tem uma ótima personalidade e muitos amigos. Mesmo sem um pai. Você não imagina o quão radiante ela é. Agora, eu não espero mais que você entre em contato. Voltamos ao presente. A pequena Liena, de 5 anos, aponta para uma máquina de brinquedos. Mamãe, por que tem uma loteria aqui? Jong-go, agora com 29 anos, sorri para a filha. Você tá perguntando por curiosidade ou porque quer tentar? A hiena abre um sorriso sapeca. Eu quero tentar. Jang-go suspira, achando graça. Essa menina de 5 anos é muito levada, igual a uma certa pessoa. Ela dá uma moeda para a filha. Pode ir uma vez. Hiena consegue tirar uma cápsula. Dentro, 2 pedrinhas, uma branca e uma preta, como as do jogo de Go. Ela fica super feliz. Uau! Mamãe, eu consegui o que eu queria! Jang-go sorri, com o coração aquecido. Guarde no bolso. Não brinque com isso na rua, tá? Sim, responde a pequena. Enquanto elas caminham de mãos dadas, o pensamento de Jong-ho ecoa. Agora eu não espero mais que você entre em contato. Pensando bem, você nunca me disse que me amava. Mas tá tudo bem. Agora, porque eu tenho a hiena. Uma garotinha entra correndo num restaurante. Vovó! A senhora sorri, toda feliz. Nossa princesinha chegou. Você tem que comer rapidinho, tá? A família toda reunida na mesa. A mãe, a avó e a pequena hiena. Como está? A mãe pergunta. E a resposta vem com a boca cheia de comida. Tá uma delícia! A menininha tá se acabando de comer. As bochechas parecem que vão explodir. Hiena para de comer e começa a brincar com o saleiro. A mãe a encara com um olhar sério. Hiena, não brinque com a comida enquanto come ou eu vou tirar o seu prato. A pequena obedece na hora. Tá bom. A avó, com um sorriso carinhoso, já vai colocando mais comida no prato da neta. Nossa filhotinha precisa comer isso também. Mãe, ela come sozinha, diz Jang-go, mas a avó insiste. Ela não come se eu não der na boca. Mas a pequena hiena tem a resposta na ponta da língua. Tá tudo bem, vovó. Só de ver a mamãe comer, eu já fico cheia. As 2 mais velhas caem na gargalhada. Ah, meu Deus! Com a nossa filhotinha por perto, eu nem consigo responder. Depois do jantar, a mãe de Jang-go tira os pratos. Anda, vai pra dentro. Você tem que se preparar para trabalhar amanhã. Jang-go responde tranquila. O que tem para preparar? É só meu primeiro dia no novo emprego. Só relaxa, mãe, vai descansar um pouco. No dia seguinte, de manhã, Jae-ho se despede. Mãe, volto mais tarde. Se cuida e volta bem, não pule o almoço. Ok. Toda arrumada, ela sai de casa, já no telefone. Sim, estou saindo agora. Do outro lado da linha, uma voz informa. Ah, senhora Lee, você precisa ir para Gangnam. Ela para no meio da rua. Não é para Sangha Planning? A resposta é uma bomba. A empresa foi vendida. Agora é a Max Planning. A voz no telefone continua, como se não fosse nada. O anúncio oficial foi ontem. Você não viu no noticiário? Jong-go fica em silêncio, processando. As coisas estão andando rápido, então eu já organizei para a senhora Lee ser transferida diretamente para Max Planning, sem precisar de um novo contrato. Pode ser um pouco confuso no começo, mas você se adapta logo. Se for a Max Planning, vai ser muito melhor para você. Eu também vou me mudar para lá em breve, então não se preocupe, ok? Ela chega em frente a um prédio enorme. Max Planning. O letreiro no lobby confirma.
É a agência de publicidade do grupo Cerrion. Enquanto ela tenta entender a situação, pensando que a transferência pode ser uma coisa boa, já que a empresa é maior e mais perto de casa, uma voz a interrompe. Você é Lee Jiang-go? Um homem de óculos, com um ar de RH, a cumprimenta. Prazer em conhecê-la. Sim, ela responde. Sou Seung-gyu Park, da equipe de RH da Max Planning. Ah, sim, olá. Ele a guia pelo escritório. Gerente, esta é a nova redatora, Lee Jiang-oh. Uma mulher com um terninho elegante e um olhar afiado se vira. Prazer em conhecê-la. Sou Miran Sung, chefe da equipe de produção 2. Vamos trabalhar bem juntas. Elas apertam as mãos. Sim, estarei sob seus cuidados. Jiang-oh pensa. Ela parece legal. No elevador, a nova chefe comenta. Você deve ter ficado surpresa por vir para cá em vez da Sangya Planning. Um pouco, ela admite. Nós pedimos novos funcionários com urgência porque não temos um redator na nossa equipe. Elas saem do elevador e caminham pelo corredor. Mas elas entram no escritório e um silêncio pesado paira no ar. Jiang-go estranha. Por que está tão quieto aqui? Primeiro venha aqui, senhora Lee. Sim, a chefe chama a atenção de todos. Pessoal, atenção por um momento. Esta é a nova funcionária da nossa equipe sobre quem falamos ontem, senhora Lee, redatora. Um rapaz de camisa listrada abre um sorriso enorme. Olá! Este aqui é o designer gráfico, Ki-hun Song. Um outro homem mais robusto acena de sua mesa. Bem-vinda! E ali é o nosso produtor, Young-wan Park. E a nossa outra designer gráfica, Enju Ko. A moça de cabelo preto nem levanta o olhar do computador, apenas acena com a cabeça. Prazer em conhecê-la. Jiang-go responde a todos. Sim, prazer em conhecê-los. Ela pensa. O clima parece confortável, mas não vai ser fácil. A chefe a leva até sua nova mesa. Seu lugar é aqui. Ki-hun Song vai te mostrar a empresa. Ok. Assim que a chefe se afasta, o designer se aproxima e sussurra. Mas por que está assim aqui? Ele cochicha, olhando de lado. O clima tá estranho desde cedo, né? Você não viu o Sr. Jong ali? Jiang-go faz uma cara de quem não entendeu nada. Ah, meu Deus! Enfim, não precisa cumprimentá-lo separadamente, ele avisa, a levando para um canto mais afastado. Só um momento, senhora Lee. Ele continua sussurrando, o tom agora é de pura fofoca. Na verdade, o diretor daqui é mais assustador que o CEO. Faz só uma semana que eu cheguei aqui. Ele aponta discretamente com o queixo. Ele é o filho do presidente do grupo. Jae-yong fica em choque. Vou ter isso em mente. O filho do presidente, ele é de um mundo completamente diferente. Seus olhos se fixam no homem que está de costas conversando com outra funcionária. Ele se vira. E o mundo dela para. Os olhos dela se arregalam. O tempo congela. A vida é sempre imprevisível. Ele apareceu. Aquele corpo. Aquele rosto. É inegavelmente ele. O pai da minha filha, Jeon Ji-yeon. O ar some dos seus pulmões. A cabeça dela grita em silêncio. Por que você está aqui? Ele começa a andar na direção dela, passo a passo. Ela se vira bruscamente para ir embora, o corpo tremendo. Mas é tarde demais. Ele a alcança e segura seu braço com força, impedindo sua fuga. Seus corpos ficam a centímetros de distância. Ele a encara, os olhos fixos nos dela. Gente, o clima pesou. Eles finalmente se tocaram. Algo que ela imaginou que aconteceria um dia, mas não desse jeito tão intenso e repentino. Ela jurou para si mesma que não ia se abalar se o visse de novo. Fez essa promessa 1000 vezes na cabeça. Mas na prática, o coração não quer obedecer. Olha para essa cara do diretor. Como é que não balança? Estar perto dele é muito mais difícil do que ela pensava que seria após tantos anos. Estar perto dele
É muito mais difícil do que ela pensava que seria após tantos anos. O silêncio entre eles dava para cortar com uma faca. Dois estranhos, com um passado gigante, se encarando no meio do escritório, fingindo que nada aconteceu. E o colega ali do lado, sentindo toda a eletricidade no ar e sem entender nada, ficando super desconfortável com a tensão entre os dois. Aquele toque que queima, sabe? Um gesto simples dele no ombro dela que traz toda a memória e o sentimento de volta à tona. A Jenho tá tentando manter a pose de profissional séria, mas por dentro é puro caos e desespero tentando processar esse reencontro. Por dentro é puro caos e desespero tentando processar esse reencontro. O colega finalmente quebra o gelo e apresenta ela como a nova redatora da equipe 2. É oficial, agora ela trabalha diretamente para ele. Ele repete pensativo. A nova redatora. Parece que o nome dela ou a presença dela despertou algo profundo e confuso na mente dele. Ele manda um prazer em te conhecer super seco e estende a mão. Quanta formalidade para quem já teve tanta intimidade no passado, né? Dá boas-vindas à empresa como se ela fosse só mais uma funcionária qualquer. O sangue frio desse homem é de outro mundo. Socorro! Ela fica em choque total. Essa é a resposta dele? Agir como se nunca tivessem se visto na vida e como se ela fosse uma completa desconhecida? Mas mudando de cena, o drama agora é outro. O pequeno Dolvin tá tendo um ataque porque não quer ficar na academia de jeito nenhum. A Jeon-woo já tá sem paciência, falando que ele vai se ver com ela quando chegar em casa se não se comportar e entrar logo. O tadinho tá inconsolável, diz que não é divertido e que não quer entrar. É de partir o coração ver o pequeno tão triste assim. Ela tenta entender o que aconteceu, porque antes ele não reclamava. O que será que mudou no coração desse pequeno para ele odiar tanto o lugar? Lá vai ela, arrastando um mini divo pra aula. Vida de mãe solo não é fácil, amigas. É um malabarismo emocional todo santo dia. Ela tenta aquela tática clássica de mãe. Fica só meia hora, que depois eu deixo você jogar videogame por 30 minutos. Ele limpa o rostinho, ainda meio desconfiado e soluçando, processando se a proposta da jogatina vale mesmo o sacrifício de ficar ali. Finalmente ele cede. Ela empurra ele para dentro com aquele aperto no coração, mas precisa focar no trabalho e na nova rotina. Ai, gente, olha a cara dela. O cansaço físico e mental tá batendo forte hoje. Entre o diretor e o drama do filho, ela tá exausta. Ela se questiona que tipo de mãe ela é por ter que subornar o filho com videogame para ele ir estudar. Quem nunca passou por isso, né? Lá dentro, o clima é bem mais calmo, com as outras crianças super concentradas no jogo de baduque, em um silêncio quase meditativo. Eis que surge uma mini querida! Ela chega no Dolvin com toda a atitude e manda ele parar de chorar para prestar atenção nela. Ela desafia ele a tentar uma jogada no tabuleiro. Já chegou colocando ordem no parquinho e mostrando quem manda ali. Ele não entende nada. Pergunta por que ela quer isso. E ela só manda ele esperar. Que mistério essa garotinha tá armando. Ela começa a colocar as pedras pretas em cima da mão dele, uma por uma. Gente, que interação fofa e inusitada para começar uma amizade. E ela ainda solta uma ameaça fofa. Se você derrubar, vai levar um peteleco na testa. Essa menina é decidida e muito divertida. Olha que gracinha ela sorrindo, toda confiante. Ela sabe exatamente o que tá fazendo para distrair o Dolvin da tristeza dele. E o Dolvin ficou totalmente hipnotizado. O choro sumiu na hora com essa tensão inesperada e o desafio da nova colega. Ela se apresenta formalmente como Lee Yena e pergunta o nome dele.
Será esse o começo de uma grande amizade? Ou de um mini romance? Ela ainda revela que sabe que ele vai na mesma creche que ela. O Dolvin fica passado e pergunta como ela descobriu esse segredo. Ela explica que viu o nome na mochila dele. Mal sabe ele que a hiena já estava de olho nele desde o momento que ele entrou na sala. A hiena começa a explicar as regras básicas do jogo, mostrando a pedra branca cercada pelas pretas na palma da mão dele. Ela pergunta qual cor de pedra ele prefere, e o nosso pequeno escolhe as pretas. Ele tá todo interessado e compenetrado agora. Então ela decide começar a partida por ali mesmo. O clima de choro e birra virou puro foco e curiosidade pelo jogo. Olha só a seriedade desse menino! Ele entrou de cabeça no desafio da hiena e parece que esqueceu de todo o resto do mundo. Ele faz a jogada certinha e a hiena fica chocada. Ah, então você já sabe jogar baduque? Ela não esperava por esse talento escondido. Ela abre aquele sorrisão radiante e pergunta: se você joga tão bem, por que estava chorando? E manda ele prometer que não vai mais chorar. E pronto, gente. O Cupido acertou em cheio o coraçãozinho dele. O Dolvin, de apenas 6 aninhos, sente que nunca viu uma mulher assim. E lá ficam os dois, num mundinho só deles, cercados de flores imaginárias e muita concentração. Que coisa mais linda de se ver! Enquanto isso, a Jae-yoon tá esperando lá fora super preocupada, achando que o filho ainda deve estar chorando horrores lá dentro. Mas quando a porta abre, quem aparece todo saltitante e feliz? O próprio Doin, cheio de energia e com um sorriso no rosto. Ela nem acredita no que vê. Ele não tá chorando? O milagre aconteceu e ela tá tentando entender como ele mudou tão rápido. Ele corre para os braços dela gritando "Mamãe!" com todo entusiasmo. A alegria dele é contagiante e deixa ela muito mais aliviada. Ai, alivia demais. No abraço, ela pergunta se ele se divertiu e ele confirma com toda a força do mundo. Que alívio imenso para essa mãe preocupada. Ela fica curiosa e pergunta o que foi tão divertido assim para mudar o humor dele da água para o vinho em tão pouco tempo. Aí o Dolvin solta a bomba. Mãe, você se apaixonou pelo papai à primeira vista? Imagina o gelo que deu na espinha dela agora! Ela fica toda sem jeito e surpresa com a pergunta, querendo saber por que ele resolveu perguntar sobre isso do nada. Ele diz que sim, porque acha que aconteceu exatamente o mesmo com ele ao conhecer a hiena. Gente, o primeiro amor do Dolvin nasceu! Ele até promete que vai se esforçar muito para voltar para a academia de baduque. O poder de uma garotinha decidida é impressionante, né? Dando um pulo de volta para o escritório, o diretor tá lá sozinho, pensativo e mergulhado em meio a tantos papéis e obrigações. Mas ele claramente não consegue se concentrar. Alguma coisa sobre a Jeongo tá incomodando ele de um jeito que ele não consegue ignorar. Ele fica se perguntando onde já ouviu esse nome antes. A pulga atrás da orelha dele tá ficando cada vez maior e mais incômoda. Ele reflete que encontrar aquela mulher estranha deixou ele desconfortável por algum motivo que ele ainda não consegue explicar. Nesse momento, o colega aparece de novo na porta chamando por ele. É hora de voltar para a realidade das reuniões e projetos da empresa. O colega entrega a lista dos membros da equipe que vão participar do novo projeto importante. E adivinha quem tá no topo da lista? O nome dela tá ali, oficializando que eles vão ter que trabalhar juntos muito em breve. O destino adora pregar essas peças. Ele nota imediatamente que a nova redatora também vai participar. O cerco tá se fechando e o reencontro será inevitável. Ele pergunta com um tom estranho
Se ela fez exame médico antes de entrar na empresa, que preocupação mais específica, hein, diretor? Ele explica o motivo. Diz que ela não parecia bem quando a viu e acha que tem algo errado com a saúde dela. Será preocupação ou só desconfiança? O colega defende ela, dizendo que ela parecia ótima depois que o diretor saiu e que talvez fosse só um nervosismo de estar perto dele. O diretor vira com aquele olhar de gelo mortal e pergunta: "Você acha que eu tô brincando agora?" Xiii, o clima azedou de vez no escritório. O pobre do colega fica paralisado de medo. Com o chefe nesse estado de espírito, qualquer palavra errada pode ser um desastre. Ele dá a ordem final de forma autoritária. "Chame a senhorita Jingo ao meu escritório. Agora!" O que será que ele vai aprontar com ela? E assim termina esse capítulo cheio de tensão profissional e fofura infantil. O que será que esse encontro a sós vai render para esses dois? Preparem o coração, porque se esse encontro acontecer agora, o próximo capítulo promete pegar fogo. Não percam por nada! E o primeiro dia da Diongo no trabalho novo já começa a todo vapor, com ela tentando entender como as coisas funcionam por lá. Ela até questiona sobre a segurança dos documentos, mas o colega garante que tudo é protegido por senha. Super profissional, né? Tudo parece calmo demais. Até que alguém interrompe a conversa com um recado que faz o coração dela dar um pulo. O diretor quer ver ela? Agora? O desespero bate na hora e a expressão dela diz tudo. Ela não tem escolha, a não ser seguir o líder de equipe pelo corredor, sentindo que está indo direto para a cova do leão. Ela tenta dizer que pode ir sozinha, mas o líder faz questão de acompanhar. O clima tá pesadíssimo. Ele dá aquele joinha de incentivo, mas a gente sabe que por dentro a Jin-Oh tá só o nervoso. Ela se pergunta o que pode ter acontecido para ser chamada assim, logo de cara. Ela se pergunta o que pode ter acontecido para ser chamada assim, logo de cara. Os passos ecoam e o medo dela é um só. Será que ele vai mandar ela embora porque se sentiu incomodado? A mão chega a tremer antes de bater na porta. É agora ou nunca, um encontro com o passado. Lá tá ele, imponente na mesa, nem olha para trás enquanto ela entra na sala. Ele finalmente chama pelo nome dela, de um jeito frio que gela até a espinha. Jong-go responde com um sim, quase inaudível, tentando manter a postura de funcionária exemplar. Ele se vira e pergunta se ela tá se sentindo bem. Oi? Do nada essa preocupação, diretor? Zion diz que a pele dela não parecia muito boa quando se viram mais cedo. Ele repara em tudo mesmo. A coitada fica sem entender nada. Ele chamou ela lá só pra comentar da cara dela? Aí ele começa com aquele papo de que entende que ela queria outra empresa, mas que foi transferida para dele. E ainda manda essa, que a empresa dele é muito melhor em todos os sentidos. Quanta humildade, hein? Ele pergunta se ela vai conseguir fazer o trabalho direito hoje. É muita provocação para uma pessoa só. Dá pra ver um sorrisinho de canto de boca nele. Ele tá adorando ver ela desconfortável. Ele ainda solta que esperava uma resposta melhor de uma redatora. Ele não perde uma chance de alfinetar. Jong-go morde a língua para não responder à altura e garante que vai dar o seu melhor. Ele encerra a conversa dizendo que vai ficar de olho nela. Ui, que medo dessa vigilância toda! O tempo passa, o sol começa a se pôr e o escritório vai ficando vazio. Ji-hyun se prepara para sair, colocando paletó com aquela elegância de quem sabe que é o dono da porra toda. O amigo dele aparece na porta avisando que já tá indo. Eles parecem ter bastante intimidade. O amigo até brinca se ele quer mudar o escritório para perto do dele. Esses dois são uma figura.
A reação do amigo é impagável quando Ji-hyun responde de um jeito sério demais. Ele reclama que o diretor não deveria assustar ele desse jeito. O clima entre eles é bem mais leve. Mas o Ji-yeon parece estar em outro mundo, com o pensamento longe do trabalho. O amigo pergunta se ele está com medo do que ele fala, e a resposta é um sim bem sincero. Ji-yeon fica pensativo sobre o fato de ser considerado assustador quando fala. Será que ele é tão ruim assim? Eles entram no elevador e o amigo pergunta se aconteceu algo, já puxando o assunto da nova funcionária. Ji-hyun lembra da Jae-yoon ficando pálida na frente dele. Isso realmente marcou ele. O amigo percebe que ele está focando demais no rosto dela. Olha o interesse surgindo aí, gente! Ele fica ali, analisando a situação, tentando entender por que o diretor está tão vidrado na novata. O amigo ainda solta que a Jinho é muito bonita, jogando um verde para ver se colhe maduro. Jeon simplesmente ignora a pergunta, o que é uma resposta por si só, né? Quem cala, consente. O amigo convida ele para ir em casa, já que ele não parece ter planos para a noite. Diz que a mãe dele, que adora o Ji-hyun, queria muito convidá-lo. E o motivo? Ela quer arranjar um casamento para ele. O desespero de mãe não tem limites. Ji-hyun dispensa o convite rapidinho. Ele definitivamente não tá afim de encontros arranjados. Ele chega ao estacionamento, onde o motorista já o espera. Vida de rico é outro nível. Dentro do carro, ele fecha os olhos, exausto. O dia foi longo e cheio de emoções confusas. Ele reflete sobre sua vida. Uma vida de aparências, onde ele não precisa se esforçar, apenas existir. O carro se afasta e ele conclui o óbvio. Que vida chata e vazia ele leva. Ele chega em casa e o silêncio do apartamento luxuoso parece esmagador. Ele acende as luzes, mas a sensação de solidão continua ali, firme e forte. Ele joga o paletó no sofá, despojado, tentando relaxar de alguma forma. Tira o relógio, os sapatos, o ritual de quem quer se livrar do peso do dia. Mas a imagem da Jae-yoon não sai da cabeça dele. Ela tá lá, em cada pensamento. Ele lembra de ter dito que seu tipo ideal são mulheres de cabelo longo e liso, justamente como ela. Ele se pergunta se é por causa do nome dela ou se tem algo a mais que ele não consegue explicar. Ele olha para o relógio. Meio-dia? Meia-noite? O tempo parece não importar agora. Ele bebe um copo d'água, tentando esfriar a cabeça e tirar essa mulher do pensamento. Ele repete o nome dela baixinho. Jae-yoon. Lee Jae-yoon. É como um feitiço. Ele se joga no sofá de novo, frustrado por não conseguir controlar os próprios desejos. Ele fecha os olhos e a fantasia começa a tomar conta. Ele a vê ali, na frente dele. O som da porta abrindo? Ou seria apenas a imaginação dele pregando peças? Alguém entra no quarto. O coração dele dispara. É ela! Não pode ser outra pessoa. Ele olha com expectativa, o desejo transbordando pelo olhar. Ele quer que seja real. Os pés dela se aproximando silenciosamente pelo tapete. A tensão é quase palpável. Ele a observa intensamente. Cada detalhe, cada movimento. Ele tá hipnotizado. E lá tá ela, parada diante dele, como se tivesse saído de um sonho pro meio da sala dele. Ele nem consegue acreditar no que tá vendo. A surpresa é misturada com uma vontade louca de tocá-la. Ela parece prestes a chorar, com um olhar que implora por algo que ele ainda não entende. Ela corre em direção a ele sem hesitar, quebrando toda a distância que existia.
E o abraço acontece. Ela se joga nos braços dele com uma urgência desesperada. Eles se olham de perto, as respirações se misturando. O mundo lá fora simplesmente desaparece. Os rostos se aproximam, centímetro por centímetro. A eletricidade entre os dois é surreal. E finalmente o beijo. Um beijo carregado de saudade e desejo reprimido. Gente, que cena! Ele a puxa para mais perto, querendo sentir cada pedaço dela. Ele tá completamente entregue. Ele fecha os olhos e se deixa levar pela sensação. É tudo que ele queria e nem sabia. As mãos dele apertam a cintura dela, possessivas. Ele não quer deixá-la ir nunca mais. Ele a deita no sofá, o clima esquentando cada vez mais. É puro fogo. Mas, de repente, os olhos dele se abrem. O choque de realidade atinge ele em cheio. Ele levanta num pulo, ofegante, percebendo que estava sozinho o tempo todo. Ele olha em volta, procurando por ela, mas a sala está vazia. Foi tudo uma fantasia da cabeça dele. Ele coloca a mão na cabeça, incrédulo. Ele realmente está ficando louco por essa mulher. Ji-hyun admite para si mesmo, ele está perdendo o juízo. E agora, como ele vai encarar ela no trabalho amanhã? Gente, a Jin-go saiu daquela sala soltando fumaça. Dá pra acreditar que o Ji-hyun chamou ela lá só pra falar aquelas grosserias? Ela caminha de volta pra casa, tentando processar tudo o que ouviu. Mas o peso no peito só aumenta. A ficha dela tá caindo. Aquele Jeong-jion que ela conhecia, ou achava que conhecia, simplesmente não existe mais. Será que tudo o que eles viveram foi uma mentira? Ela nem sabia que ele vinha de uma família tão rica e poderosa. Mas quer saber? Chega de sofrer por quem não merece. Ela decide que vai focar no que realmente importa. Ela abre a porta de casa, decidida a deixar os problemas do trabalho do lado de fora. E a recompensa vem na hora. A pequena hiena já chega naquele pique, gritando pela mamãe com a maior alegria do mundo. Esse abraço cura qualquer ferida, né? Ver a filhinha bem é a única coisa que dá forças para ela continuar. A Jin-ho explica que não precisou de hora extra hoje. Afinal, era só o primeiro dia no emprego novo. Ela logo quer saber como foi o dia da pequena na escolinha, tentando recuperar o tempo perdido. E a hiena, toda empolgada, conta que conheceu um amiguinho novo da mesma idade dela hoje. Ela diz que o nome dele é Park Do-win, mas que ele ainda não é um amigo de verdade, porque nem sabe jogar badoque ainda. A pequena comenta que a mãe do Dovin foi buscar ele ontem e hoje também, o que deixa a Diongo pensativa. Ela imagina que aquela mãe deve ser bem presente e dedicada, diferente dela, que agora vive na correria. Bate aquela insegurança e a Jinho pergunta: "Você tá com ciúmes do Dovin, filha?" A hiena faz uma carinha de quem tá pensando e admite: "Só um pouquinho, mamãe." O coração da Jinho se aperta. Ela pede desculpas, sentindo aquela culpa materna de não poder dar um pai para a menina. Ela fica se perguntando se o Ji-hyun faz ideia de que ela teve uma filha, ou se ele acha que ela desistiu de tudo. Olhando para a hiena, ela vê tanto dele ali. É um segredo que pesa cada dia mais. A cabeça dela não para. Será que ele teve muitas outras mulheres enquanto ela criava a filha dele sozinha? O desânimo bate forte e ela até cogita pedir demissão. Como ela vai aguentar ver a cara dele todo dia na empresa? Enquanto isso, em outro canto da cidade, o clima na mansão da família do Ji-yeon tá bem diferente. Eles estão jantando em silêncio, num clima pesado que só família rica e disfuncional consegue ter. O Ji-hyun tá visivelmente desconfortável, massageando o ombro como se estivesse sentindo alguma dor física.
A mãe dele percebe na hora e pergunta se ele está se sentindo mal ou incomodado com alguma coisa. Ele desconversa, dizendo que só não dormiu bem. Ele nem pode contar que caiu do sofá enquanto dormia. Que mico! O pai dele, como sempre, é puro gelo. Só se preocupa com as aparências e manda o filho ter cuidado com a atitude na frente dos funcionários. Diz pra ele se sentar direito pra não causar mal-entendidos. O nível de cobrança é surreal, gente. O pai pergunta como tá o novo trabalho e a mãe tenta intervir, dizendo que o filho mal chegou e o marido já quer falar de negócios. Usa entusiasmo genuíno em momentos de choque e romance, com ironia quando necessário. Ritmo dinâmico, sem monotonia. Use pausas curtas para efeito cômico, pausas maiores para suspense, acelere em cenas de pânico e desacelere em momentos de tensão romântica. Mantenha naturalidade de audiolivro cinematográfico, evitando o tom de vendedor, professor ou documentário. Leia em voz alta apenas o texto a seguir. O pai pergunta como está o novo trabalho, e a mãe tenta intervir dizendo que o filho mal chegou e o marido já quer falar de negócios. Ji-Heon aproveita a brecha para perguntar do irmão, mas a mãe logo corta o assunto. Ela diz que o irmão dele teve uma viagem de negócios de última hora. Mas olha o olhar dela. Tem coisa aí, hein? Depois do jantar, Ji-Heon vai pro escritório e fica lá, cercado de livros, mas perdido nos próprios pensamentos. Ele se sente um estranho na casa dos próprios pais. É como se ele estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Ele olha as fotos antigas e percebe que as lembranças da infância são claras, mas os últimos 7 anos são um completo borrão. A mãe entra no quarto e ele pergunta pelo pai. Mas o velho já saiu para o trabalho sem nem se despedir direito. Ji-Heon diz que também já vai trabalhar, mas tem algo martelando na cabeça dele que ele precisa perguntar. Ele encara a mãe e fala sobre aqueles 3 anos em que ele perdeu totalmente a memória. Ele quer saber a verdade. O que diabos aconteceu durante esse tempo que ninguém conta pra ele? A mãe morde o lábio, nervosa. Essa reação entrega que ela tá escondendo algo muito sério. Ela dá uma desculpa esfarrapada, dizendo que ele só foi pro exército e que tudo o resto continuou igual. Ji-Heon fica cético. Eu realmente fui pro exército? Ele pergunta, sentindo que a história não fecha. A mãe insiste que ele não deve ficar remoendo o que não consegue lembrar. É quase como se ela estivesse implorando para ele parar de investigar. Ela se aproxima dele, tentando mudar de assunto e aliviar o clima tenso. Ela lembra que ele tinha uma marca vermelha na testa antigamente e pergunta se ele se lembra disso. Ela conta que sempre que ele estava de mau humor, aquele lugar ficava vermelhinho, uma tática clássica de mãe para distrair o filho. Ji-Heon sorri e diz que lembra, e que costumava usar franja justamente para esconder isso e não deixar ninguém ler a mente dele. A mãe faz aquele carinho e pede para ele sempre conversar com ela se algo difícil acontecer. Quanta falsidade! Ou preocupação real? Ele concorda, mas o olhar dele mostra que a dúvida ainda tá lá, bem viva. Eles se abraçam, mas a gente sabe que essa paz é só superficial. Tem muita sujeira debaixo desse tapete. No dia seguinte, voltamos para Max Communications, onde o clima de trabalho já tá todo vapor. A Jeongu chega exausta. A noite foi péssima, pensando em tudo, mas o boleto não espera, né? O colega dela, Ki-Hun, chega todo animado dando bom dia. Ele é novo e tá naquele gás de iniciante. Ele convida ela para ir até o lounge para ele ensinar como usa a máquina de café. Pelo menos alguém é legal ali. Ela aceita e começa a arrumar as coisas na mesa antes de sair para tomar esse café tão necessário. Mas, de repente, ela ouve uma voz chamando por ela e leva aquele susto que faz o coração pular. Lee Jin-go? É você mesma?
Pergunta uma mulher elegante que aparece do nada. A Jeong-oh se vira devagar, já sentindo que vem bomba por aí pelo tom de voz da criatura. Ela olha para a mulher e o reconhecimento é imediato. Aquela pele, aquele olhar. Ela sabe exatamente quem é. É a Cha Eun-bi. A memória de uma menina sentada na escola com um ar de superioridade volta na hora. A Eun-bi chega toda cheia de intimidade, pegando nas mãos da Jin-young e agindo como se fossem melhores amigas. Ela conta que agora trabalha ali como redatora. O sorriso é simpático, mas os olhos... Ai, os olhos dizem outra coisa. Ela começa a fazer perguntas sobre o cargo da Jong-oh e quantos anos de experiência ela tem na área. Quando a Jang-oh diz que só tem 1 ano, a Eun-bi faz aquela cara de só isso? E pergunta o que ela andou fazendo antes. O clima fica super pesado. A Eun-bi dá um sorrisinho de lado que cheira a problema. E aí vem a cartada final. Ela revela que é gerente na empresa. Ih, gente, a Jong-oh tá frita com essa amiga de chefe. Gente, para tudo que hoje o babado é antigo. Vamos voltar lá pro primeiro ano do ensino médio, quando a Jin-oh e a Eun-bi dividiam a mesma sala. Pois é, elas já se conheciam de longa data. A Eun-bi, sempre querendo ser a dona da cocada preta, tentou dar um batom de luxo novinho pra Jeong, toda cheia de segundas intenções. Mas a nossa protagonista, que nunca foi de frescura, recusou na hora. Ela disse que nem usava maquiagem e que não precisava daquilo. Imagina a cara da metidinha. A Eun-bi ainda insistiu, dizendo que a Jin-oh era bonita e ficaria melhor maquiada, reforçando que era um produto caríssimo, praticamente esfregando o status na cara dela. Só que a Jin-oh não abaixou a cabeça e cortou o papo ali mesmo. Ela realmente não queria e não ia aceitar migalha de quem não gostava. A Eun-bi ficou com aquela cara de tacho, sabe? Pediu desculpas, toda sem graça, e essa foi a única interação amigável que as duas tiveram naquela época. Alguns dias depois, o cenário muda para o refeitório da escola. Hora do almoço, aquela fila básica que todo mundo conhece. A Jeong vê a mãe dela, que trabalhava servindo a comida, e solta um "mãe", toda feliz. A mãe, preocupada, logo pede para ela falar baixo para não dar problema. Dá para ver o carinho no olhar delas, mas trabalhar ali não era fácil. E a mãe da Jin-oh era uma mulher muito esforçada e humilde. A Jeong se despede dizendo que vai comer bem, e a Eun-bi, que estava logo atrás na fila, vê tudo com aquele olhar de julgamento que só ela tem. Quando chega a vez da Eun-bi ser servida, o clima já começa a ficar pesado. Você sente que ela tá pronta para causar. O dia estava quente e a mãe da Jong-oh, exausta, acaba limpando o suor do rosto com a manga da blusa enquanto trabalhava. Com toda a educação do mundo, ela serve a Eun-bi e deseja um bom almoço. Mas a garota já estava com o veneno pronto na ponta da língua. A Eun-bi faz um escândalo, pergunta como ela tem coragem de servir comida com as mãos suadas e faz uma cara de nojo que dá vontade de dar um sacode nela. Ela exige que a mulher troque as luvas na frente de todo mundo, tentando humilhar a mãe da Jang-oh de graça. A coitada da mãe, toda sem jeito, pede desculpas e diz que vai trocar as luvas e servir um prato novo na hora. Ela ainda tenta explicar que não usou as mãos para limpar o rosto, mas sim a manga. Mas a Eun-bi não queria ouvir desculpas, ela queria a plateia. No meio da confusão, acontece um acidente e a sopa acaba virando. A Eun-bi solta um grito como se tivessem jogado ácido nela. A tigela cai no chão com tudo, espalhando comida para todo lado. O barulho chamou a atenção de todo o refeitório. A Jae-young,
que estava sentada comendo, leva um susto enorme com o barulho e olha para trás sem entender nada. A Ji-yeon, que estava sentada comendo, leva um susto enorme com o barulho e olha para trás sem entender nada. As amigas da Yumbi correm para cima dela perguntando o que aconteceu, enquanto a mãe da Jin-ho fica ali, paralisada com a situação. As cobras começam a acusar a mulher, dizendo que ela jogou a tigela na Yumbi de propósito, só porque ela reclamou da higiene. Olha o nível da mentira! A mãe tenta dizer que foi um mal-entendido, mas a Yumbi, com aquele ar de superioridade, manda ela pedir desculpas direito. Ela diz que adultos não deveriam agir daquele jeito, sendo que ela era a única sendo infantil e cruel ali. A humilhação continua, com a Yumbi exigindo um pedido de desculpas de verdade, como se fosse a dona do mundo. A Ji-young não aguenta ver a mãe naquela situação e levanta fervendo de raiva. Ela estava pronta para defender a mãe de qualquer jeito. Mas antes que ela pudesse chegar perto e armar o barraco, ela para de repente. Algo faz ela travar no meio do caminho. A mãe dela, com o coração partido, olha para a filha com uma tristeza profunda. Ela não queria que a Jin-ho se envolvesse naquilo. Só pelo olhar a mãe implora para ela não chegar perto. Ela prefere engolir o sapo sozinha do que ver a filha marcada por aquela briga. A Jin-ho sente aquele nó na garganta. Ver a pessoa que ela mais ama sendo pisada e não poder fazer nada foi a coisa mais difícil do mundo. A mãe acabou se curvando e pedindo desculpas para aquela mimada. Depois desse dia, ela não aguentou a pressão e acabou pedindo demissão do refeitório. E claro que as fofocas na escola não pararam. As garotas comentavam como se fosse um grande evento, dizendo que a mulher do refeitório era a mãe da Jeong-woo. Inventaram até que a mulher roubava sobras de comida para levar para casa. Chamaram a mãe dela de mendiga. É muita maldade, né? E a Eunbi, se fazendo de santa, dizendo que foi legal por perdoar alguém assim. Ela adorava sair como a heroína da história que ela mesma criou. De volta ao presente, a Eunbi continua com aquele sorrisinho cínico. Agora ela é a gerente da empresa e parece estar adorando o poder que tem sobre a Jin-ho. A Jin-ho olha para ela e a ficha cai. O pesadelo do ensino médio voltou com tudo e agora é a chefe dela. Que azar, hein? A Eunbi já chega botando banca, dizendo que a Jeong precisa usar os honoríficos corretos no trabalho. Já começou a perseguição. Ela se despede com um trabalho duro, todo debochado. Dá pra ver que ela vai fazer da vida da nossa protagonista um inferno. A Dion fica ali, em estado de choque, tentando processar como o mundo pode ser tão pequeno e tão cruel ao mesmo tempo. Ela senta na mesa e suspira fundo. Primeiro o Ji-hyun, agora a Eunbi. É motivo suficiente para querer pedir demissão na hora, né? Mas aí o telefone toca e interrompe os pensamentos de desistência dela. Quem será agora? É o pessoal do RH pedindo para ela dar uma passadinha lá. A Jeong-woo já fica tensa, achando que vem mais bomba por aí. Ela caminha pelo corredor toda desanimada. Por que o RH de novo? Ela pensa. O dia não está sendo nada fácil para ela. Ela entra na sala e o funcionário já a recebe com um sorriso, dizendo que ela chegou na hora certa. O clima parece estranhamente bom. Ele fecha a porta e começa a falar sobre uma mudança no salário. A Jung-ho já arregala os olhos, esperando o pior. Mudança? Ela pergunta confusa. Será que vão cortar o salário dela logo agora que ela começou? Para surpresa dela, o salário foi ajustado para cima. Um aumento inesperado logo de cara? Isso é que eu chamo de sorte no meio do caos. Ele explica que os termos do contrato foram atualizados com o aumento desse ano. A Jong-woo nem acredita e já vai logo perguntando onde assina. Gente, olha a felicidade dela! Ou
tratamento financeiro funcionou na hora. De repente, aguentar o Ji-hoon e a Eun-bi parece um pouco mais suportável com esse bônus na conta. Aí o RH pede para ela preencher um formulário com informações pessoais que eles gerenciam separadamente. Ela aceita na hora, toda motivada. Enquanto preenche, ela percebe algo importante. Não tem nenhuma coluna perguntando sobre relações familiares ou filhos. O rapaz pergunta se tem algum problema e ela disfarça rapidinho dizendo que não. É o alívio que ela precisava. Ela pensa que isso é ótimo. Se o Ji-hyun não sabe sobre a hiena, ela quer que continue exatamente assim. Segredo guardado a 7 chaves. Ela marca a opção solteira com toda a convicção do mundo. Pronto, nada de rastro da pequena por enquanto nos documentos da empresa. Saindo de lá, ela decide que vai aguentar firme por alguns anos. A empresa é boa, o salário melhorou. Ela só precisa que o Ji-hyun não a reconheça. Mas, falando no diabo, ela vê o Ji-hyun no saguão cercado por um monte de crianças de um jardim de infância. O coração dela quase pula pela boca. Ela entra em pânico e se esconde atrás de uma pilastra. Por que eu tô me escondendo? Ela se pergunta enquanto o desespero toma conta. Ela fica ali, espiando de longe, morrendo de medo de ser vista. O Ji-hyun parece estar em algum evento oficial da empresa com as crianças. A Jeon observa cada movimento dele, com os nervos à flor da pele. Ela não pode deixar ele notar a presença dela ali. Ela lembra de ter visto um aviso sobre essa visita pedagógica no quadro de anúncios. Era um evento planejado e ela deu o azar de cruzar com ele bem na hora. O Ji-hyun tá com aquela cara de galã de novela, sendo super gentil. Uma das professoras até comenta como ele é atencioso com os pequenos. A professora agradece pelo convite e ele responde todo polido, dizendo que espera que tenha sido um tempo proveitoso para as crianças. Enquanto ele aperta o botão do elevador para elas irem embora, a professora o interrompe para entregar um presente especial. Ela entrega um saquinho com biscoitos que as próprias crianças fizeram no dia anterior. Ela diz que, apesar de não serem perfeitos, foram feitos com muito carinho. Ela também avisa que tem cartões escritos pelas crianças dentro da sacola. Um gesto super fofo e sincero. As crianças gritam tchau, todas animadas enquanto entram no elevador. O clima era de pura alegria e gratidão. O Jeon acena de volta com um sorriso doce, parecendo o homem mais gentil do mundo na frente de todo mundo. As portas do elevador se fecham e a Jinho continua observando tudo de longe, ainda escondida. No segundo que o elevador fecha, a expressão dele muda completamente. O sorriso some e ele fica com um olhar frio e indiferente. Ele começa a caminhar de volta, carregando o saquinho de biscoitos como se fosse um lixo qualquer. E sem a menor hesitação, ele joga o presente das crianças direto na lata de lixo do corredor. Gente, que cara insensível! A Jeong fica horrorizada. Ela não consegue acreditar no que acabou de ver. Como alguém pode ser tão frio? Ela perde a cabeça, esquece o medo e corre na direção dele gritando: "Não pode ser!" A indignação falou mais alto. Ela agarra o braço dele com força, tentando impedir que ele simplesmente ignore o que fez. Mas já era tarde. O saquinho cai lá no fundo do lixo. O esforço daquelas crianças foi descartado como nada. A Jongho olha para ele com uma mistura de choque e nojo. Ela pensa: o pai da minha filha é esse tipo de pessoa? O desprezo dele pelos sentimentos dos outros a deixou em frangalhos. Ela confronta ele ali mesmo, olho no olho. "Como você pôde jogar aquilo fora?" Ela pergunta, furiosa. Agora o bicho vai pegar.
O clima no corredor tá mais tenso que corda de violão. O Ji-yoon tá ali, com aquela cara de quem sabe algo que a gente não sabe, mas ao mesmo tempo parece perdido. Ele segura o braço da Jung-go com uma firmeza que me deixou até arrepiada. O que será que ele quer agora, depois de todo esse tempo agindo como um estranho? A mão dele desliza e o toque parece queimar a pele dela. Dá pra sentir a eletricidade entre os dois daqui. É um puxão decidido, gente. Ele não vai deixar ela escapar tão fácil dessa vez. O coração da nossa protagonista deve estar saindo pela boca. E ele solta o convite. Vamos conversar? Assim, na lata, na frente do elevador. Mas olha a cara de choque da Jung-go. Ela não estava esperando por essa. Mas é claro que a paz dura pouco. O Sang-woo aparece do nada, desesperado, gritando pelo diretor. Que timing horrível, amigo! Ele sai arrastando o Ji-hoon pelo braço, dizendo que eles estão super atrasados. O Ji-hoon fica ali, com aquela cara de não acredito que fui interrompido. O Seung-woo ainda tenta se desculpar com a Jung-go enquanto puxa o chefe, prometendo entrar em contato depois. Que confusão, meu povo! As portas do elevador se fecham e a Jung-go fica ali, plantada, tentando processar o que acabou de acontecer. O silêncio que ficou é ensurdecedor. Já dentro do elevador, o Seung-woo tá tendo um mini ataque cardíaco. Ele não acredita na audácia do Ji-hoon de causar uma cena daquelas. Ele começa a dar um sermão. Como você pode agarrar uma funcionária assim? Não importa o quanto você a deseje, existem regras. E o Seung-woo continua gritando que ela não é apenas aquela mulher, mas sim a assistente Lee Young-go. Ele tá realmente preocupado com o processo. O Ji-hoon só olha pra ele com aquela cara de paisagem e diz: Você acabou de falar informalmente comigo. Prioridades, né, senhor diretor? Enquanto isso, a Jung-go caminha de volta pro escritório, sentindo que tudo que ele mostrou no passado era uma grande mentira. A amargura tá batendo forte. Ela se sente enganada. Ver ele agindo assim, como se nada tivesse acontecido, dói mais do que ela gostaria de admitir. De repente, o telefone toca. É o Seung-woo ligando para a mesa dela. Ele realmente não perde tempo quando o assunto é limpar a barra do chefe. Ele pede desculpas em nome do diretor, mas a Jin-gyo tá possessa. Por que o próprio Ji-hoon não pode pedir desculpas? Que raiva! O Seung-woo revela que é amigo de longa data do Ji-hoon. Foram colegas de escola e até serviram juntos no exército, embora o Ji-hoon talvez não lembre disso. Ele garante que vai dar uns conselhos pro amigo e fazer ele se desculpar direito. A Jung-go tenta ser educada, dizendo que não precisa de tanto. Ele insiste que ela pode contar com ele para qualquer inconveniente no trabalho. A Jung-go só quer terminar logo essa ligação desconfortável. Assim que desliga, ela murcha na cadeira. Que situação desconfortável, ela pensa. Trabalhar assim vai ser um teste de paciência diário. Ela só queria ir para casa e abraçar a filha, mas o dever chama. Alguém aparece na baia dela chamando por Assistente Lee. É para lembrar da reunião de planejamento de produtos que vai acontecer às 10 horas. Yeong-gyo respira fundo e tenta recompor a postura de profissional. Mas por dentro ela tá só o cansaço. Ainda por cima, mencionaram que será uma colaboração com o time da Chaeun-bi. Ai, lá vem problema. A reunião começa e a sala tá cheia. O projeto é grande e envolve os times de produção 1 e 2. O clima é de trabalho sério, mas a gente sabe que tem fofoca vindo. Apresentam a Jung-go como a nova redatora do time. Ela faz aquela reverência educada, mas olha só quem tá ali observando com desdém. A Yeon-bi, toda sorridente e falsa, diz que tá ansiosa para trabalhar com ela. Eu não saberia o que fazer sozinha, ela diz.
Sei bem que tipo de cobra você é, fofa. A discussão do projeto começa. O alvo são jovens trabalhadores e o conceito é uma cerveja especial para curtir sozinho. O papo vira uma brincadeira sobre quem ali é solteiro. Um colega pergunta se a Jung-go tem namorado. Ela, com a maior tranquilidade do mundo, solta: "Não tenho, mas tenho uma filha." O choque foi geral. A Eun-bi dá aquela risadinha forçada, fingindo que achou engraçado, mas a gente vê o veneno escorrendo pelos olhos dela. Ela adora ser o centro das atenções. E a maldosa ainda sugere que a Jung-ho escreva o roteiro principal, já que ela entende de solidão. Que abusada, gente! A reunião termina e o chefe agradece o esforço de todos. Ele marca o próximo encontro para terça-feira. Mas ele tem algo a dizer para Jung-ho em particular. Eles saem da sala e ele caminha ao lado dela. O clima é mais amigável, mas ele parece um pouco preocupado com o que viu mais cedo. Ele pergunta se ela tá bem e comenta sobre o casamento da Eun-bi, mas logo o assunto muda para algo bem mais sério. O diretor Ji-hoon. O gerente comenta que viu ela confrontando o diretor no elevador e diz que entende, mas que a situação do Ji-hoon é diferente da deles. Ele solta a bomba. O diretor Ji-yoon se envolveu em um acidente de atropelamento e fuga há alguns anos. A Jung-go paralisa na hora. A empresa tentou manter segredo, mas ele ficou gravemente ferido e sofreu de amnésia. Ele perdeu 3 anos inteirinhos de memórias. Ele não se lembra de nada desses 3 anos, inclusive do tempo no exército. Por isso ele é tão cauteloso e desconfiado com tudo e todos agora. A Jung-ho sente o chão sumir. As peças do quebra-cabeça estão começando a se encaixar de um jeito assustador na cabeça dela. Ela pergunta, com a voz trêmula, se ele sabia exatamente quando o acidente aconteceu. O gerente pega o celular para conferir os detalhes. Ele mostra uma notícia antiga. A data tá ali, clara como o dia. O coração da Jung-ho deve estar batendo como um tambor agora. Foi há 7 anos, no dia 3 de novembro. Exatamente o dia em que ele prometeu buscá-las 3 horas para irem ao hospital juntos. As lágrimas começam a brotar. Todo esse tempo ela achou que ele a tinha abandonado, mas ele estava lutando pela vida e perdendo a memória dela. Ela mal consegue respirar. O arrependimento e a revelação são pesados demais. Ele não estava fingindo. Ele realmente a esqueceu por causa do acidente. O gerente percebe que ela não está bem e pergunta o que houve. Ela apenas agradece pela informação, tentando manter o pouco de dignidade que lhe resta. Ritmo dinâmico, sem monotonia. Use pausas curtas para efeito cômico, pausas maiores para suspense. Acelere em cenas de pânico e desacelere em momentos de tensão romântica. O gerente percebe que ela não tá bem e pergunta o que houve. Ela apenas agradece pela informação, tentando manter o pouco de dignidade que lhe resta. Mas a Jung-go não consegue mais ficar parada. Ela sai correndo pelo escritório, ignorando os chamados do chefe. Ela precisa ver o Ji-hoon agora. Os passos dela ecoam pelo corredor. Ele realmente esqueceu de mim? Ela se pergunta desesperada. A dor da dúvida é insuportável. Ela chega na recepção ofegante, perguntando onde fica a sala do diretor. Ela não vai deixar essa história mal resolvida nem mais um segundo. Dizem que ele desceu para o primeiro andar. Ela gira nos calcanhares e corre em direção ao elevador. É uma corrida contra o tempo e contra o próprio passado. Dentro do elevador, ela aperta o botão com força. Você não estava apenas fingindo me esquecer, ela pensa, com os olhos cheios de lágrimas. As portas se abrem e ela sai correndo pelo saguão. Você realmente não lembra de nada sobre nós? O grito silencioso ecoa em sua mente. Ela vê ele de longe. O homem que ela amou. O
pai da filha dela, caminhando como se fosse um estranho no meio da multidão. Ela para, sem fôlego, e o encara. Nem da hiena? Ela se pergunta, sentindo o peso de todos esses anos de segredo e solidão. O Ji-hoon para e se vira. O olhar dele é neutro, frio, profissional. É como se ele estivesse vendo apenas mais uma funcionária da empresa. O choque de realidade é brutal. Yoon-gi-oh tá com o coração na mão, pronta para descarregar tudo, mas o olhar dele a trava completamente. Ela suspira, tentando encontrar as palavras. O silêncio entre eles no saguão movimentado é a coisa mais triste que eu já vi. Os olhos dela buscam qualquer faísca de reconhecimento nos dele. Qualquer coisa que prove que o amor deles ainda existe em algum lugar lá no fundo. Ela finalmente toma coragem e pergunta: "Você sabe quem eu sou?" É a pergunta de $1 milhão, gente! Ele responde com aquela voz calma e gélida: "Claro, você é a redatora, assistente Lee." Doeu até em mim essa resposta tão seca. A expressão dela desaba. "O que mais?" Ela insiste, desesperada por um sinal, por um nome carinhoso, por qualquer lembrança do passado. Mas ele continua imóvel. Yoon Ji-hoon, o homem que ela conhecia, parece ter morrido naquele acidente há 7 anos. Ela pensa no dia do nascimento da filha, em como ela cresceu linda e em como ele perdeu cada momento por causa de uma tragédia cruel. Ela abre a boca para dizer a verdade, para contar sobre a filha deles, para tentar trazê-lo de volta para a realidade que eles deveriam ter vivido. O Ji-hoon apenas observa a agitação dela com curiosidade, sem entender o peso emocional que aquela mulher está carregando na frente dele. O clima fica pesado. Ela está prestes a soltar a bomba sobre a hiena quando algo, ou melhor, alguém, interrompe o momento de novo. Uma voz feminina ecoa pelo saguão, chamando ele de Baby. A Jong-go congela. Não pode ser o que eu tô pensando. Ela se vira e lá tá a Yoon-bi, toda produzida, se aproximando com um sorriso vitorioso no rosto. Que ódio dessa mulher! A Eun-bi chega chegando, toda íntima, e pergunta o que ele tá fazendo ali. O Ji-hoon muda completamente de postura na presença dela. Ela olha para Jung-go com um ar de superioridade que me sobe o sangue. "Opa, você já contou para ela?" Ela pergunta com uma voz enjoada. E o Ji-hoon apresenta Jin-oh apenas como uma colega de escola. Nada mais. A humilhação que a nossa protagonista está sentindo agora deve ser imensa. A Yoon-bi agarra o braço dele com possessividade. O anel no dedo dela brilha, lembrando a Jung-go de tudo que ela perdeu. A Jung-oh fica ali, pequena, vendo os dois juntos. O homem que deveria estar com ela, agora pertence a outra. E ele nem sequer sabe o porquê dela estar sofrendo. O olhar da Yeon-bi é puro veneno. Ela sabe exatamente o que está fazendo e adora ver a Jung-go nesse estado de choque. O Ji-hoon se deixa levar, agindo como o noivo perfeito. Ele realmente não tem ideia do passado que compartilha com a mulher que acabou de deixar para trás. Jung-go fica sozinha no saguão, com as lágrimas escorrendo. O mundo dela desabou pela segunda vez, e agora o buraco parece muito mais fundo.